Liberdade. Essa é uma das características que nós temos por ter sido criados à imagem e semelhança de Deus. É uma das principais características, das mais fortes características oriundas da imagem e semelhança de Deus. Deus tem a sua liberdade, faz o que quer, na hora que quer. E Ele nos deu isso. A liberdade e a liberdade de escolha é um grande atributo que Deus nos deu. Nós podemos escolher fazer o que quisermos. Podemos fazer escolhas boas e podemos fazer escolhas ruins. Não somos impedidos de fazer escolhas ruins. O problema é que quando fazemos escolhas ruins, essas escolhas têm consequências ruins. As escolhas boas têm boas consequências, geralmente. Né? Boas escolhas abençoam a nós e aos que estão perto de nós e aqueles que vierem depois de nós. As escolhas ruins nos prejudicam. Prejudicam a nós, prejudicam a outras pessoas. O homem tem essa capacidade de escolher. A gente chama de livre arbítrio, né? A livre escolha. Escolher no que quiser. É a famosa liberdade. E o que a gente tem feito com a nossa liberdade? Será que a gente tem feito boas escolhas? Ou será que a gente tem feito escolhas ruins? Às vezes a gente faz escolhas sem raciocinar muito tempo, né? O pessoal fala sem pensar. Sem pensar não, a gente pensa de fazer. Nós somos racionais, né? Nós pensamos antes de fazer as nossas escolhas. Mas às vezes a gente faz escolhas tomadas por emoção, tomada por um impulso, tomada por um momento, e eu vou escolher isso mesmo, pronto, acabou, eu vou lá, vou falar com ele, eu vou arrebentar ele, vou fazer, eu vou brigar, eu vou acontecer, né? Será que a gente tem feito boas escolhas? Todas as escolhas que a gente faz nos levam a consequências. E às vezes as pessoas ficam assim, mas por que isso aconteceu comigo? Foi consequência. Eu pequei, peço perdão a Deus. Beleza, Deus perdoa. Mas a consequência do seu pecado, a consequência da sua escolha ruim, vai ficar. E você vai precisar lidar com ela. As coisas são assim. E não se foge disso. Não é muito diferente disso, né? Todas as escolhas nos levam a consequências. Boas escolhas a boas consequências. É a famosa lei da ação e da reação, né? A toda ação corresponde uma reação. Uma escolha boa, consequência boa. Escolha ruim, consequência ruim. E às vezes as escolhas nossas fazem consequências ruins para o resto da humanidade. Hoje estamos lidando com uma pandemia de um vírus que não acabou. Já estamos indo para 2 anos de pandemia, né? A data mais ou menos foi dezembro de 2019, março de 2020 foi quando teve o lockdown, mas a pandemia começou antes. Então, 2020, 2021, lidando com a pandemia. Continuamos usando álcool em gel, continuamos usando máscaras, continuamos ainda em busca de uma vacina. Será que alguém espalhou esse vírus no mundo? Consequência do que fez, um ato ruim, né, tornou a coisa de forma devastadora para a humanidade. Se o vírus não foi espalhado de forma, como se diz, proposital, mas foi o descuido de alguém que deveria ter tido cuidado, por exemplo, de qualquer maneira, escolheu ter um descuido ou não teve o cuidado devido e que causou uma consequência a nível mundial. Temos que ter cuidado. Nossos pais, os primeiros ancestrais, Adão e Eva,
fizeram uma escolha ruim. A escolha deles ruim foi pecar, desobedecer a Deus. E por conta da escolha que eles fizeram de desobedecer a Deus, todos nós, até hoje, pagamos por essa desobediência, né? Todos nós sofremos as consequências desta desobediência, desta escolha ruim, né? A pior decisão é dar lugar à tentação. Quando a gente sabe que uma coisa está errada e a gente dá margem àquela coisa errada, é ruim. Errar é ruim. Mas quando a gente erra, eu não tinha muita noção que ia ser desse jeito assado, né? Não é que até vai, né? Você errou na inocência, você errou na ignorância, você errou no desconhecimento. Mas quando você sabe que uma coisa, já foi avisado que aquela coisa está errada, que não é para ser feito daquele jeito, e você vai e faz, aí é pior ainda. Aí é muito ruim. É a decisão de dar abertura, de dar lugar à tentação do diabo. Bom, e quando Adão e Eva pecaram, os olhos se abriram. Lição número 3, e os olhos se abriram. Essa é a lição número 3 da revista Palavra e Vida, edição número 72. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível em versão digital no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar o site do link que eu vou deixar aqui na descrição e baixar uma versão desta revista em PDF e estudar conosco. Esta revista tem por tema Liberdade, lições do Pentateuco para os nossos dias, e foi escrita pelo pastor Silvio César Cândido Torres. E hoje estamos estudando justamente isso, né? A escolha, a liberdade que o homem teve de escolher não obedecer a Deus. E aí a coisa toda está descrita ali em Gênesis 3, né? Que é a queda do homem, por assim dizer, né? A sutileza da tentação, a queda, a consequência da queda do homem, a promessa de redenção e a redenção figurada. Gênesis 3, de 1 a 7, diz assim: Mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Bom, depois de todo esse relato maravilhoso da criação, Deus criando o mundo, todas as coisas, os céus e a terra, a lua, as estrelas, o mar, o céu, enfim, tudo, e os animais, e todos os animais, e criando o homem e a mulher, e vendo que tudo estava muito bonito e maravilhoso, aparece então um outro personagem, aparece a serpente. A serpente, dita aqui como o mais astuto dos animais selváticos, né? Tudo estava em perfeita harmonia.
A gente não pode ter, a gente não tem como ter noção do que seria a perfeita harmonia, como eu já disse no outro vídeo, porque somos imperfeitos e vivemos num mundo imperfeito. Por quê? Porque o homem pecou e a consequência do pecado foi toda esta imperfeição. Vivemos numa natureza decaída, numa natureza que já não é mais perfeita. Então a gente não pode dizer ou não pode imaginar o que seria um local, um mundo perfeito. Mas, né, a serpente, a mais astuta dos animais, né, mais sagaz que todos os animais selváticos, resolveu tentar o homem. Tentação. Tentação é aquela coisa que vem, você sabe que está errado, mas bem que quer, né? Bem que quer. Mas, enfim, é errado, mas você quer. E aí vem o inimigo e vai colocar uma tentação na sua mente. E a serpente tentou o gênero humano, tentou o ser humano, justamente na sua liberdade. Não se enganem, não se enganem. As coisas continuam acontecendo mais ou menos desta forma. Porque quando você erra consciente que está errando, você sabe que aquilo está errado, e você foi lá e fez, mas o que tem? Não pega nada. Ninguém vai identificar, ninguém vai tentar, ninguém vai ver, ninguém vai acontecer, enfim. A liberdade nossa de obedecer ou de desobedecer. É nisso que vem a tentação, né? E a serpente trouxe alguns argumentos que convenceram a mulher, né? Segundo a serpente, ela poderia ser como Deus. Olha, se escolhesse desobedecer. É só não obedecer que ela seria como Deus. E a gente não sabe se a fruta tinha alguma coisa ali, né, que ia modificar o raciocínio do ser humano, ou simplesmente pela desobediência, mas assim, a desobediência levou o homem a perceber que eles estavam nus, né? A serpente dita aqui é Satanás, né? A gente não tem muita dúvida disso, né? As interpretações vistas por aí são bem simples, com relação bem simples, não, bem, como se diz, bem conhecidas da serpente tentando o homem, sendo Satanás. Apocalipse 12, versículo 9, diz lá, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, a serpente, a antiga serpente, o diabo, é entendido e é sabido que essa expressão aqui, né, é o diabo. Bom, em Romanos 16, 20, tem uma outra referência aqui, e diz assim: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, né? Esmagará debaixo dos vossos pés. Ele diz aqui no versículo 15 do capítulo 3, por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este, seu descendente, te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o
calcanhar. Então, esmagar a serpente, né, era uma expressão ali de Cristo vencendo a morte e vencendo o maligno. Então, a serpente aqui é Satanás. Não temos dúvidas a respeito disso, né? E aí, com a sua astúcia, porque as tentações, elas não vêm como algo que é claramente indesejável, é sempre como uma coisa desejável, né? É sempre desejável. A gente precisa entender que a tentação não vem como uma coisa que eu não quero, ela vem como uma coisa que eu quero, né? E ele, a serpente, o diabo, colocou primeiro a dúvida no coração de Eva, né? Ele começou assim: é assim que Deus disse? É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? É assim que Deus disse? Sim, porque o que ele está falando aqui? Se Deus disse que era para comer de toda árvore do jardim, podia comer de qualquer uma, né? Então, a dúvida mas será que isso aqui realmente quer dizer isso ou não? Será que eu não poderia chamar de, sei lá, uma cópia de segurança, né? Para um software desse que eu não deveria estar baixando da internet? Ah, não, mas veja bem, eu estou fazendo aqui está dizendo que não é para fazer, mas aqui é um caso todo específico. É um caso, assim, limitado, para um bem maior, né? Para abençoar. A gente não pode. Olha, a gente não pode pecar para abençoar a obra de Deus, pelo amor de Deus. Né? Tá certo, está errado, está errado. O Satanás, o inimigo aqui, tentou Eva, tentando colocar dúvida no seu coração. É assim mesmo que Deus disse, é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Ele estava insinuando que poderia comer de qualquer uma. E a mulher respondeu, sim, respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então, primeira afirmação: dúvida. Segunda coisa que ele fez aqui, né? Ele tentou deturpar a ideia, né? Ele botou a dúvida e, colocando a dúvida, tentou deturpar a ideia. Deus não disse para comer de qualquer fruta? Não era para comer de qualquer fruta? Aí a mulher, não, de qualquer, daquelas ali não pode, daquela ali que está no meio do jardim, não. Então veja, são coisas naturais quando a gente peca, quando a gente erra. Ter dúvidas a respeito de uma ordem, ter dúvidas a respeito de alguma coisa, né? E daí a gente vai e tenta reler para ver se não dá para arranjar um jeito, o famoso jeitinho humano. E o terceiro foi negar as consequências da desobediência. Não, a serpente então disse à mulher: é certo que você não vai morrer, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, veja, Satanás disse assim: olha, não vai morrer, é mentira de Deus, mentira, não vai fazer isso com vocês não, né? A consequência não vai ser tão grave assim não. Besteira, besteira, não pega nada, né? E às vezes a gente vê que as pessoas vão por esse caminho, né? Mas veja bem, né? Será que é pecado fazer isto? Olha, quando uma pessoa me pergunta se é pecado ou não fazer alguma coisa, porque não sabe se deve fazer ou não,
para mim já é um indicativo claro que a pessoa não deve fazer. No mínimo pela dúvida, né? No mínimo pela dúvida. Então, quando eu acho que uma coisa pode ser pecado, então eu não faço. Prefiro não fazer, né? Pela dúvida. E peço a Deus sabedoria e discernimento. Mas quando a gente sabe que a coisa não pode ser feita e a gente quer fazer, aí a gente bota a dúvida em cima, tenta ler de outro jeito, tenta, não, veja bem, não vai acontecer. A gente nega, né? Quantas vezes você chegou no ponto do ônibus para pegar um ônibus e o ônibus, ponto do ônibus estava vazio. E olha, será que ninguém vai pegar esse ônibus hoje? Você que estava atrasado. Mas você acha que os outros estão errados e você é o único certo, né? É esse sentimento de certeza de ser o único certo, às vezes nos destrói. E aí, depois disto tudo acontecendo, a mulher, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, aí tomou-lhe do fruto e o comeu, e deu também ao marido, e ele comeu, né? Ela sucumbiu, né, ao agradável aos olhos, ao desejo da carne, né? Boa para se comer, desejo da carne, agradável aos olhos, desejo, digamos assim, dos olhos, né? E desejável para dar entendimento, ela queria entendimento, ela queria saber mais, ela queria ter poder, não é isso? Poder de saber o que era bem, o que era mal, ela queria mais, né? E muitas vezes as pessoas fazem as coisas por isso, porque querem mais, né? Poder, é a soberba da vida, né? E aí ela tomou do fruto por conta do desejo da carne, por causa do desejo dos olhos e por conta da soberba da vida, né? Vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, ela tomou o fruto e comeu e depois levou a Adão. E os dois desobedeceram a Deus e se tornaram conscientes da culpa. Lá em 1 João 2, de 15 a 17, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a concupiscência, sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. A mulher sucumbiu à concupiscência da carne, porque viu que a fruta era boa, né? Agradável aos olhos, a concupiscência dos olhos, perdão, e a soberba da vida, ela queria mais entendimento. E a partir daí se tornaram conscientes da culpa. Até hoje, a antiga serpente, como é dita lá em Apocalipse, continua enganando as pessoas da mesma forma, pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. De várias formas, de várias coisas, mas sempre assim, na sua liberdade de fazer o bem ou o mal, e usa essa como se diz, essa tentação em cima da liberdade para que as pessoas façam mal. Consequência disso tudo está lá em Gênesis 3:17. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra, por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá cardos
e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu é pó e ao pó se tornarás. As consequências da queda é o segundo tópico, né? O pecado adentrou através de Satanás e do pecado que a mulher e o homem cometeram, né? A serpente, ela sofreu as suas consequências. Todos sofreram as suas consequências, né? E disse lá, ó. Disse o Senhor à mulher, não, perguntou-lhe, quem te fez saber que estava no começo da árvore que eu te ordenei? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e comiu. Então o Senhor disse à serpente, visto que fizeste isto, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da sua vida. Pó, para os judeus, tinha um significado específico, né? Porque os derrotados, aqueles que foram derrotados nas batalhas, tinham que se ajoelhar e colocar a boca no pó da terra, né? Era uma figura de submissão, de derrota, de perdi, ok? Sobre a mulher também teve consequências. Versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu te ferirás o calcanhar. 3:16. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido. Ele te governará. E aí veio a questão das dores do parto e da submissão ao homem. O homem e a mulher foram criados originalmente iguais, no mesmo nível, né? A mulher como carne do homem. E o pecado surgiu colocando a questão da competição dos gêneros, né? E a necessidade dessa submissão. A gente vê lá no Velho Testamento, a mulher não era nem contada quando eram contadas as pessoas de uma determinada multidão. Contavam-se os homens, não as mulheres, né? Sobre o homem é a questão do trabalho, versículo 17, que eu já disse, né, que eu já li, 3:17, Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra, por tua causa em fadigas obterás o teu sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então o homem teve a sua consequência também, né? As coisas poderiam ser mais tranquilas, a comida estaria ali disponível, né? Não teria problemas, mas não. Agora o homem teria que trabalhar a terra, e que a terra não ia facilmente dar o seu alimento, não ia dar de forma espontânea, e para a sobrevivência da raça humana, ele teria que cultivar o solo, né? Demandaria trabalho árduo, né? E isso fez com que o homem tivesse uma queda muito grande da sua qualidade de vida. Imagina, viver só comendo e fazendo atividades legais, mas enfim, sem se preocupar com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, com o que vai ter, com o que não vai ter. E agora a gente tem uma série de preocupações que nos fazem trabalhar,
que nos fazem ganhar o sustento para pagar uma casa, para pagar um aluguel, um telefone, uma comida, né? E a gente precisa ter isso. Essas coisas diminuem a nossa qualidade de vida. E, com certeza, com a qualidade de vida vai-se embora a saúde. E, com certeza, junto com a saúde, vão os anos de vida, né? Então, todas essas coisas reduziram a qualidade de vida do homem, a saúde do homem e os seus anos de vida, né? E mais doloroso que tudo isso foi o afastamento do homem do Jardim do Éden e da árvore da vida, né? Versículo 22, né? Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus expulsou o homem do jardim do Éden. Deus, até esse momento, a Bíblia narra que ao final do dia ele vinha conversar com o homem. E a partir desse momento, Deus não vem mais conversar com o homem. O homem se desligou de Deus, o homem se afastou de Deus. Ele não tem mais, se ele tinha a árvore da vida, que poderia lhe dar vida eterna, ou, de repente, sei lá, consertar a sua saúde, qualquer coisa dessa, né? Ele agora não tem mais acesso a isso, por ter desobedecido, por ter comido do fruto da ciência do bem e do mal. E hoje, muitas pessoas escolhem viver longe de Deus por opção própria. Negam a existência de Deus, negam que Deus existe, não querem saber de Deus e acham que a vida é só isso, né? Eu faço o que eu quero e tudo que eu faço é consequência, tudo que eu recebo é consequência do que eu faço, ou coisas ruins e pronto, e acabou, né? E as pessoas que se afastam de Deus perdem esta capacidade de ter uma vida de melhor qualidade, uma vida em que a gente sabe que colocando nas mãos de Deus os nossos problemas, Ele irá cuidar. Novas gerações vão aparecendo e os mesmos erros vão acontecendo. Está percebendo isso? O início da primeira lição, a gente tentou falar um pouco sobre o que esse livro tão antigo poderia trazer para os nossos dias. E agora a gente está vendo que a forma de errar e os tipos de erros cometidos são os mesmos. Nós continuamos nos deixando tentar, nós continuamos cedendo às tentações pela concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Deixamos essas coisas acontecerem. Nós escolhemos muitas vezes viver longe de Deus, viver afastado de Deus e não obter dele estas as bênçãos, né? As coisas que nós fazemos, os erros ruins que nós, as decisões ruins, as escolhas ruins que nós fazemos, né, nos trazem doenças, nos trazem sofrimento. Nem toda doença é por causa de erro. Algumas podem ser genéticas, mas sabe-se lá, se lá atrás alguém não fez alguma coisa que fez alteração genética. Algumas doenças não se explicam muito bem, né? O câncer aparece de repente, mas sabe lá se é alguma coisa que eu estou comendo, né? Angústia, medo, culpa, essas coisas diminuem a qualidade de vida e nos trazem doenças. A morte, né? Essas coisas nos assolam a nossa
humanidade. E vivendo longe de Deus, estaremos sempre muito mais suscetíveis a elas, né? Deus não foi enganado. Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E ele sabia que o homem pecaria. Não ele queria ou não ele fez o homem pecar. Ele sabia do que aconteceria, mas deu a escolha ao homem. E dando a escolha ao homem, ele já sabia que o homem pecaria. Por isso Deus preparou um plano de redenção. E aí a gente vai para o terceiro tópico que fala a promessa de redenção. E essa promessa de redenção foi expressa ali no versículo 15 do capítulo 3. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Foi escrito por Moisés, 1450 anos antes de Cristo. Esse versículo é conhecido como o primeiro evangelho, né? E a questão da inimizade eterna entre Satanás e a mulher, né? A mulher aqui representa a humanidade. Nós temos uma inimizade com Satanás. E sempre que pecamos, nós cedemos às tentações dele, né? E a toda a humanidade aqui é como descendente de Eva. Porque versículo 20, deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos, né? Então, toda a descendência de Eva, né, a semente de Eva, porém, é inimizade entre ti e a tua descendência. Qual é a descendência de Eva? Todos os seres humanos, né? E seu descendente nascido de mulher. O Messias, a promessa do Messias era que nasceria de mulher, né? Então, o que, por um lado, foi usado, né, foi via de acesso para que o pecado entrasse no mundo, a mulher, também pela mulher veio aquele que esmagaria ou esmagou a cabeça da serpente. O Salvador nasceu por intermédio de uma mulher, né? Satanás usou uma mulher para levar a humanidade à queda. Deus usou uma mulher para trazer um instrumento de redenção para o mundo. Olha que coisa bonita, olha que maravilha de Deus. A gente às vezes não percebe esses detalhes e essas sutilezas. Romanos 5:15, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. 1 Coríntios 15:22. 1 Coríntios 15:22 diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Por Adão todos morreram, por Cristo todos podem se salvar e serem vivificados, né? Por uma mulher, Eva, o diabo a usou para que o pecado entrasse no mundo. E por uma mulher, Maria, Deus a usou para que Cristo nascesse, né? Deus não mudou as consequências do pecado, mas ele cancelou a consequência espiritual que era o inferno. Ele cancelou através do sacrifício de Cristo, mas nós temos que aceitar esse sacrifício para que isto, de fato, seja válido, né? Se não aceitarmos a Cristo, o seu sacrifício, e seguirmos a Cristo, nada do que ele fez
terá validade. Bom, aí tem um detalhe muito interessante da bondade de Deus. Esse versículo, o versículo 15 de Gênesis 3, ele vem antes das condenações, do juízo, do decretar a sentença de juízo. Pronto, assim que o autor coloca aqui. Em 15, ele bota, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí ele começa. E a mulher disse, e ao homem disse. E depois expulsa o homem do paraíso. Então, antes de condenar, antes de dar a sentença, Deus já havia preparado, já havia anunciado que haveria uma redenção. Essa redenção veio muitos anos depois, né? Mas veio. E ela veio e salvou o homem. E a redenção, ele chama de redenção figurada, nos versículos 20 e 21. E deu o homem o nome de Eva e a sua mulher, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Quando eles perceberam que estavam nus, eles coseram folha de figueira. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Já estava. Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então, eles fizeram vestimentas, né, com folhas de figueira. E Deus fez com uma pele de animal. Né? Eis que o homem se... Não, perdão. 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher. E para fazer a vestimenta de uma pele de animal, o que aconteceu? Um animal teve que morrer. A Bíblia não diz se o homem e a mulher se alimentavam de carne. Não falava isso no anterior. Né? Mas, na realidade, Deus colocou o homem no jardim, disse que poderia comer qualquer fruto. Né? Ele botou o homem para administrar o todo, mas não disse que era para matar e comer. Né? E a narrativa nos dá a entender que o homem só comia frutas. A partir daqui, aparece a primeira menção ao animal morto. Né? E o animal foi morto para que eles pudessem ter roupas. E se tivessem, e para ter roupas, isso iria acontecer outras vezes mais à frente. Outros animais morreriam. E aí começou o derramamento de sangue dos animais. Daí veio a questão do derramamento de sangue para remissão de pecados. O animal, que não tinha nada a ver com a história, inocente, teve que morrer para dar a sua pele para Adão e Eva. O sangue foi derramado. Uma oferta de vida, né? Inocente, pela culpa do pecado dos dois, porque os dois estavam nus e não haviam percebido. Né? E Deus fez a roupa, e Deus a fez roupa de pele como um manto de justiça. E aí o sangue do cordeiro, né, passou a ser a forma como o homem poderia redimir os seus pecados. O primeiro
sacrifício de animal foi então para vestir o homem culpado dos seus próprios atos, né? Consciente, eles sabiam que não podiam fazer e fizeram, né? E o sacrifício de sangue foi tipificado assim, né? A nossa redenção para a glória de Deus foi feita por Cristo. Cristo morreu na cruz e derramou o seu sangue por nós. Ele morreu e ressuscitou, venceu a morte, para que também pudéssemos ter a vida eterna. Esse é um fundamento do plano de salvação que a gente precisa entender. Claro, tudo a partir daí começou a aparecer. A Bíblia vem narrando as coisas. Logo depois você vem falando de Abel e Caim, e logo depois o primeiro homicídio, né? Um irmão matando o outro. E aí vem narrando a descendência de Adão, a corrupção, o dilúvio, né? Isso até o versículo 6 fala da corrupção, capítulo 6, e aí já vem falar do dilúvio, né? E aí vem trazendo toda a história e dos fatos e acontecimentos que ocorreram, né, ao longo daqueles primeiros tempos. Mas veja, já houve ali, no Jardim do Éden, uma primeira figuração, um primeiro simbolismo de como deveria ser a redenção, através do derramamento de sangue. Deus matando o animal para fazer roupas para Adão e Eva, né, ele já mostrava como seria a expiação dos pecados, né? Por muito tempo na lei mosaica, né, o judeu tinha que levar até o sacerdote o animal, impor a sua mão sobre eles como se estivesse passando as suas culpas e pecados àquele animal, e aquele animal era levado para ser sacrificado, sangue aspergido no altar, carne queimada, uma parte separada para o alimento dos levitas, né? Mas era a forma como se tinha, dentro da lei mosaica, de perdoar ou de limpar os pecados. E quando Cristo veio, ele cumpriu toda a lei, e a partir dele nós não precisamos mais fazer isso, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a mensagem do plano de salvação. Agora, o diabo continua aí, tentando a todos nós. E as tentações são da mesma forma. É colocar dúvida sobre dever ou não fazer alguma coisa, está certo ou não, né? E depois mostrar que aquilo é algo parece bom, algo agradável aos olhos, algo agradável ao corpo e algo desejável, né? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude a não ceder às tentações do inimigo. Estar atento a todas elas, para que consigamos passar, né, todas essas tentações e viver da melhor maneira possível, da maneira que Deus quer. Aceitemos o sacrifício de Cristo na cruz, porque através dele nós poderemos nos redimir dos nossos pecados. Que Deus nos abençoe e nos ajude.